dia a todos. Bom dia. Eu queria começar usando uns minutinhos para conhecer um pouco vocês, né? Saber de onde vocês são, rapidamente, assim. Por exemplo, aqui tem um grupo de registro, veio comigo lá de registro. Sejam bem-vindos. A casa é nossa. Da mesma casa espírita que nós frequentamos, sim, vou economizar vocês. Para não perder tempo. Mas só para saber de onde são, né? Da casa dos Tiaguzinhos, já estou concluindo que é todo mundo aqui, né? De Guarulhos. Você também? Vocês são da mesma casa? Ai, olha, de Guarulhos pertinho, não. Frequenta a Federação. São José dos Campos. Vila Matilde, São Paulo. São Paulo mesmo? Também daqui. São Paulo também. Campo Belo, São Paulo. Campo Belo, São Paulo. Sou católica, apostólica, espírita, kardecista e estou no movimento de unificação das religiões. É daqui de São Paulo? Sou do mundo todo. Não é só o Brasil. Esse movimento é o mundo todo. Ah, que interessante. Depois eu quero saber mais sobre ele. De São Paulo. Aqui mesmo. São Paulo. Nós quatro somos de Pino. Calvinha? Ah, que legal. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Pronto, a gente tem de fora São José, Registro, Pinda e Guarulhos, que é mais ou menos, né? Bom, gente, eu vou conversar com vocês. Eu queria fazer uma conversa, né? Quando o Fábio nos propôs, eu acho que é um tema super amplo e, assim, meu Deus, pelo tempo que ele nos deu, né? O que a gente vai falar, o que é mais importante? Aí eu fiquei tentando me inspirar, assim, qual que é o objetivo? Eu tenho que tentar atender o objetivo maior do evento, né? Se é colocar todo mundo em torno de uma discussão lá, de um determinado tema, pensando sobre aquilo e imaginando, né, formas de atuar naquela área, de se comprometer naquela área, então eu tomei uma decisão, fui por um caminho e trouxe alguns eixos de discussão para nós. Então a minha conversa, ela está organizada, né, nesses eixos. Eu vou falar um pouquinho sobre uma crise que nós vivemos. O Valdense vai falar um pouco melhor da crise ambiental. Eu vou falar da nossa crise de percepção. Quem traz esse conceito para nós, né, é um físico que tem dado uma grande contribuição no pensamento de um dos paradigmas que eu vou apresentar para a gente. Aí eu vou falar de alguns paradigmas que têm estruturado o pensamento humano e têm gerado um posicionamento, uma atuação, né, em todas as áreas. E um paradigma, às vezes, ele não é claro. A gente não, mas que paradigma me orienta? Eu nem sei o que é isso. Às vezes ele é inconsciente, você não percebe, mas você age, sua forma de entender a vida, sua forma de se posicionar, de se colocar, como você pensa e faz as coisas, está sedimentada, está embasada num paradigma, mesmo que ele não seja claro para você. A gente vai falar um pouco disso. Aí nós vamos falar de conferências sobre meio ambiente, vou só citar as principais e resultados. Vamos falar dos principais documentos que saíram, porque eu imagino, aí eu vou ter certeza agora, perguntando para os organizadores, que a gente vai começar a estruturar documentos também, né? Que a gente vá se comprometer, que a gente vá combinar coisas, tratar coisas e fazer documentos nossos também, por que não, não é? E aí, finalmente, nós, né? O que é que nos cabe? Então, é por aí que a gente vai, tá? Não dá pra gente vir aqui e falar de todos os problemas ambientais no tempo que a gente tem. E eu imaginei que, na verdade, se estamos todos inseridos no contexto da atualidade,
no mesmo ritmo, né? Na mesma velocidade, intensidade que o vídeo apresentou para a gente, né? Em todos os meios de comunicação, a questão ambiental é apresentada para a gente de uma forma ou de outra. Então todo mundo tem uma noção, mais ou menos, todo mundo ouviu falar de mudanças climáticas, né? De extinção de espécies, animais, vegetais, todo mundo já ouviu falar de poluição, então são coisas que não são desconhecidas. Ah, tá. Obrigada. Mas antes de começar, então, de uma geral, o que a gente vai conversar aqui, eu queria começar estabelecendo um combinado com vocês. Eu queria começar firmando um tratado. Eu gostaria de estar hoje aqui como um espírito encarnado que sou, me reportando a outros espíritos encarnados que são vocês. Estamos encarnados. Não somos da Terra. Estamos na Terra. Não somos da Terra, mas ela tem um papel importantíssimo em nosso processo de crescimento espiritual. Ela faz parte da nossa história espiritual. Foi aqui que fomos acolhidos por Jesus para dar início ao nosso processo de evolução espiritual. E é nesse sentido, nessa postura íntima, que eu gostaria que nós trabalhássemos nos poucos minutos que nós vamos ter juntos. Que viesse à tona a sua memória espiritual, no sentido de sentir-se verdadeiramente alguém que está aqui, não é daqui, mas está aqui neste momento. E estar aqui neste momento é valiosíssimo, preciosíssimo para a sua história. Que nós possamos, nesse sentimento, nos lembrarmos que todas aquelas imagens que passaram nos pertencem, está em nós. Não nos pertence como herança que alguém nos deixou. Nos pertence por experiência vivida por cada um de nós. Nós vivemos a condição de princípio espiritual, de inconsciência. Nós passamos a nos movimentar, a desenvolver as nossas sensações, habitando corpos muito simples, unicelulares. Participamos de experiências variadas e valiosíssimas nos mais variados reinos, aprendendo as lições da afinidade na junção de átomos, atuando com as leis de atração. O amor vem se desenvolvendo em nós desde este momento. O amor agrega, como os átomos se agregam numa molécula, como os planetas orbitam em torno de uma estrela, formando sistemas. Essa é uma lei do universo. A lei de amor, que é uma lei que atrai e agrega os seres. Nós passamos a experiência nos reinos mais simples para que nós pudéssemos ter gravado nas fibras mais íntimas da nossa essência espiritual essa experiência, que é para nós uma experiência que não perdemos de forma alguma. Essa experiência está em nós. Então, além da experiência biológica, nos pertence também, nós revivemos a experiência biológica todas as vezes que voltamos à Terra. Jesus nos deu a dica máxima: ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. O valor da encarnação, o valor da vida de encarnados para espíritas deve ser muito grande, muito considerado, né? Estamos
em oportunidade ímpar. Estamos encarnados. Em que momento? Na transição. O que é a transição? O que nos cabe nesse momento? Aos mais jovens, vocês são os adultos da constituição da sociedade regenerada. Cabe-lhes responsabilidades imensas. Né? Nos pertence, a experiência biológica nos pertence tanto que nós a revivemos a cada retorno. Cada vez que retomamos um corpo, nossa história espiritual se reproduz no útero materno. De unicelulares, nos tornamos pluricelulares e vamos desenvolvendo o nosso corpo, passando por todos os estágios. Temos brânquias. Brânquia, estrutura típica de organismo aquático. Depois ela vai se transformar aqui no nosso maxilar, nos nossos ossos do ouvido. Elas criam estrutura no corpo humano, mas elas estão ali presentes, são nossas. A cauda que a gente fala, não é possível, eu não tive rabinho, não. Sim, né? Ele está atrofiado, está lá, marcado, tira mais disso, você vê ele lá. Está lá, te pertence. Foi importante para nos ajudar no equilíbrio, para a gente aprender a ficar na postura bípede. A postura bípede faz com que a gente amplie o nosso campo visual. A postura bípede libera as nossas mãos. Poucos organismos vivos fazem o que uma mão humana é capaz de fazer. Tudo isso como resultante de um processo evolutivo. Passar por essa experiência foi fundamental para nós. Estamos aqui porque passamos por essa experiência. Essa experiência, ela tem que continuar sendo possível para os seres que estão sendo criados profusamente. Deus não deixa de criar nunca. Não é? Então, se isso foi importante para nós, que o nosso processo de gratidão possa permitir que outros o vivenciem, para a gente destruir a oportunidade do outro. Né? E não dá para a gente destruir as nossas oportunidades futuras também, como vocês falaram, a gente vai voltar aqui, né? Pelo menos a gente quer voltar aqui, especialmente agora, que a visão, né, que a expectativa do futuro da Terra não é a mesma que o cinema nos apresenta. Eu falo, gente, mas por que todo filme de futuro é de noite, não tem dia? É tudo escuro, o pessoal está no subterrâneo, destruído, não tem flor, já notaram? Meu Deus, eu suportaria viver num mundo que tem flor, não tem cor, não tem. É tudo destruído, aquela coisa. Não, a gente precisa. Eu acho que o pessoal de arte está lá. Gente, vamos colocar outras imagens. Vamos projetar o futuro, vamos plasmar um futuro diferenciado. Vamos criar imagens. A gente deu um maior trabalho para o pessoal para pregar lá na frente uma imagem. Antes de vocês irem embora, na hora do almoço, tem uma foto. Olha lá, uma terra florescida, uma terra na forma de flor, né? Na verdade, a gente imaginava uma coisa diferenciada, mas não deu. Pelo menos aquela imagem. A gente projeta, cria novas imagens. Isso é fundamental. Nós somos espíritos. O pensamento é um atributo do espírito e é um atributo de criação. É através do pensamento que nós somos co-criadores. Porque o pensamento cria, inclusive matéria. Não é? Isso posto, nós vamos começar desse piso. O que é essa crise de percepção? Então, tem uma corrente que estrutura, né, que se fundamenta num dos paradigmas que eu vou apresentar para vocês, que é conhecida uma corrente que chama Nova Ciência. Por que Nova Ciência? O pessoal leu lá a Aliança da Ciência e da Religião, não é? Porque é uma ciência que começa a se aliar com a religião. Começa a adentrar uma corrente espiritualista na ciência.
começa-se a considerar-se a presença de Deus. E o Fritjof Capra, que é o autor desse livro aí, da onde eu tirei isso, A Teia da Vida, ele fala pra gente que o nosso grande problema é que a questão ambiental, ela está fundada numa grande crise de percepção. Porque a gente fala das questões ambientais sem perceber que, na verdade, você não vai resolver o problema da poluição do solo, você não vai resolver o problema do papel de bala, os 7 bilhões, o grande problema ambiental da Terra são 7 bilhões de seres humanos habitando a Terra. Tudo é gigantesco. Tudo é gigantesco. Tudo é na casa dos bilhões. Então imagina todo mundo de manhã escovando os dentes com a torneira aberta. 7 bilhões de pessoas desperdiçando água. É um volume gigantesco. Então tudo que eu faço, não sou eu, a gente tem que expandir, sair dessa percepção de, mas se eu sou uma pessoa, adianta eu uma pessoa, não é você uma pessoa. Você e uma coletividade considerável de 7 bilhões de pessoas. O poeta já disse numa música, um trechinho, 1 mais 1 é sempre mais que 2. É uma matemática diferente, a matemática da vida é diferenciada, né? Bem, nessa crise de percepção é assim, como a gente percebe e encara esses problemas. Ela passa, então, pelos paradigmas que nos orientam. O que é um paradigma? Esse aqui é o senhor Thomas Kuhn, que foi o cidadão que trouxe para nós, né? Ele é um epistemologista, né, Francis? É ele que traz para a gente a ideia de que paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para a continuidade de praticantes de uma determinada ciência. Eu peguei a frase teórica dele só para a gente pegar algumas coisinhas importantes. Durante algum tempo... então o paradigma tem prazo de validade? Tem. Paradigma é um instrumento, é um recurso, não é? É uma estrutura de como você vê e entende as coisas. Um instrumento, por exemplo, os celulares ficam obsoletos, não ficam? Para mim não, porque eu só ligo para o outro e recebo ligação, no máximo mando 2 dedinhos. Não sei entrar na internet, não tenho tempo para descobrir isso. Mas para vocês que são mais organizados, vamos dizer assim, né? Eles vão ficando obsoletos. Nossa, agora faz isso, faz aquilo, faz... Nossa, gente, é um computador na mão, né? Um computador na mão. O que acontece? Não serve mais aquele. O seu jeito de pensar, às vezes, também não serve mais. O paradigma, ele tem... Ele tem um tempo. Isso é importante que a gente saiba, porque isso traz para a gente um pensamento que a doutrina espírita também traz a dinâmica. Tudo que é estático é parado, não muda, é aquilo. O que é dinâmico tem flexibilidade, né? E vamos para frente. Fornecem problemas e soluções modelares. Então, a partir de modelos, você pensa a realidade, estrutura modelos da realidade. Então, na verdade, o paradigma não é aquilo, é como a gente pensa as coisas, né? É nosso pensamento da realidade. Mas isso é para o pessoal que faz ciência, né? Que é importante porque a ciência traz as visões de mundo, que vão estruturar as formas, né? O modus operandi da sociedade. Mas e para a sociedade, para nós? O que é um paradigma? É uma constelação, conjunto de concepções, de valores, percepções e práticas compartilhados por uma comunidade. Um jeitão de pensar que a gente compartilha. Mesmo, e que comunidade é essa? Por exemplo, nós fazemos parte da comunidade espírita pessoal. Nós estamos nos conhecendo hoje, mas é um paradigma que nos une. Nós
organizamos a vida diferente de um materialista. Nós formamos uma comunidade de pensamento. Nós estamos fraquinhos na nossa atuação, a gente precisa acelerar o passo. Nós precisamos nos comprometer, precisamos nos colocar em ação. Muito bem. É esse conjunto de concepção, valor, percepção, práticas que nós compartilhamos dá forma a uma visão particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza. Por exemplo, para nós espíritas, eu queria comentar igual a anotação. O que eles estavam mostrando, né, para nós espíritas. Apareceu lá aquele fumante, aquele gulosinho. Qual que é o paradigma do fumante, do gulosinho, do tarimbeque? Qual que é o paradigma? É um paradigma espírita? Paradigma do prazer imediato. O paradigma do prazer imediato é espírita? É do paradigma materialista. Aí você fala, não, mas eu sou espírita e sou gulosinho. Então, está precisando se rever. É isso que eu queria conversar com a gente aqui. Não adianta a gente estruturar um monte de coisas. O outro tem que fazer isso, a gente vai cutucar o outro, pegar o lixo dele e tal. É um posicionamento. Mas tudo começa no posicionamento íntimo. Né? É um paradigma. Quem entende o corpo como uma oficina de iluminação, não agride o corpo. Mas eu penso, então precisa rever, precisa reestruturar, precisa sedimentar o paradigma espírita na sua intimidade. Tudo bem? A imagem da regeneração, um pouco mais pra frente. Tudo bem aqui no paradigma? Eles vão aparecer melhor aqui, tá? Então eu vou falar de 3 paradigmas. O materialista, que é o que estruturou a realidade como nós a conhecemos. A nossa sociedade é embasada no paradigma materialista.